E hoje a gente vai contar a história de um crime banal ocorrido nos Estados Unidos em 2011. Uma loja de roupas esportivas, em Bethesda, Maryland, um bairro rico nos arredores de Washington. Duas funcionárias, e uma noite que terminaria em tragédia. Mais de 300 ferimentos. Esse foi o número de golpes que Diana Murray recebeu da amiga. Numa brutalidade assustadora. E tudo por causa de um par de calças de yoga, um roubo descoberto, e uma mentira elaborada que desmoronaria sob o peso da evidência. Brittany Norwood, a mulher que planejou e executou um dos crimes mais brutais de Maryland, e que tentou culpar dois homens inexistentes. Artimanhas de sua mente diabólica. Como a polícia descobriu a verdade? Quais foram os sinais que denunciaram a mentira? E o que realmente aconteceu naquela noite fatal? Essa é uma história sobre orgulho, violência e a capacidade humana de enganar. Pessoal, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Se puder, comente e compartilhe. Vamos lá! As protagonistas. Vamos conhecer primeiro as duas mulheres no centro dessa história, Diana Murray e Brittany Norwood. Diana Murray tinha 30 anos. Nascida numa família amorosa. Filha de Dave e Phyllis. Diana era uma jovem brilhante, formada em gestão de negócios pela Universidade Stonebrook, e em 2011 estava fazendo mestrado em administração na Universidade Johns Hopkins. Ela adorava esportes. Jogava vôlei, futebol e lacrosse. Era uma pessoa cheia de vida e energia. E para ajudar a pagar os estudos, Diana conseguiu emprego na loja de roupas esportivas Lululemon Atlética, uma marca que estava em alta na época. A loja ficava em Bethesda Hall, um centro comercial sofisticado, cheio de lojas de luxo e restaurantes refinados. Diana gostava do trabalho, não apenas pelo salário, mas porque conhecia pessoas ativas como ela, e podia participar de seminários que ajudavam no mestrado. O irmão de Diana, Hugh, era advogado do exército, e em 2011 estava servindo no Iraque. E do outro lado temos Brittany Norwood, de 29 anos, uma mulher que parecia ter tudo, mas escondia algo muito sombrio. Brittany também gostava de praticar esportes. Tinha jogado futebol na universidade. E assim como Diana, trabalhava na Lululemon. Mas diferente de Diana, Brittany tinha uma relação problemática com a verdade. Ela mentia com frequência, sobre coisas pequenas e grandes. Segundo colegas de trabalho, Brittany inventava histórias. Exagerava conquistas. E sempre tentava se fazer parecer melhor do que era. Mas externamente as duas pareciam se dar bem. Nenhum dos outros funcionários relatou conflitos entre elas. Na verdade, a mãe de Diana, Phyllis, disse depois que a filha nunca tinha mencionado a Brittany. Diana falava sobre outros colegas, mas o nome de Brittany nunca aparecia. E em 11 de março de 2011, uma sexta-feira, Diana e Brittany estavam escaladas para trabalhar juntas no turno de fechamento da loja. Era um turno comum, rotineiro. Nada indicava que algo terrível estava prestes a acontecer. A noite fatal. 11 de março de 2011, na loja Lululemon em Bethesda, 9h45 da noite. Diana e Brittany tinham terminado de arrumar a loja. Tinham feito o fechamento do caixa. E estavam prontas para ir embora. Mas havia um procedimento de segurança que todas as lojas Lululemon seguiam: checagem de bolsas. As funcionárias tinham que revistar as bolsas umas das outras, procurando por mercadoria não paga. Era a política padrão da empresa. E quando Diana verificou a bolsa de Brittany, encontrou algo: um par de calças de yoga, ainda com a etiqueta. Brittany estava roubando da loja. E tinha sido pega em flagrante. Segundo o procedimento, Diana deveria reportar isso.
E foi exatamente o que ela fez. Às 9h51 da noite, Diana ligou para a gerente da loja, Lara Ertley, e contou sobre o roubo. Lara disse que lidaria com o assunto na manhã seguinte, e Diana e Brittany saíam da loja juntas. Mas Brittany estava em pânico. Ela sabia que seria demitida, que poderia ser processada, que sua reputação seria destruída. Então ela bolou um plano desesperado. Ela ia fazer Diana voltar para a loja, e ia se livrar do único problema, a testemunha. Poucos minutos depois, Brittany ligou para Diana dizendo que tinha esquecido a carteira na loja e pediu para Diana voltar e abrir a porta para ela. Diana, sem suspeitar de nada, concordou, voltou para a loja e abriu a porta para Brittany. E foi nesse momento, às 10h05 da noite, que a violência começou. Funcionários da loja Apple que ficava ao lado da Lululemon ouviram sons estranhos vindo através da parede. Uma funcionária chamada Raquel Ruvin, que trabalhava na Apple, disse que ouviu vozes femininas discutindo. Ela ouviu uma mulher dizendo: "Fala comigo. Não faz isso. Fala comigo. O que está acontecendo?" Depois gritos. Sons de algo ou alguém sendo arrastado. Barulhos de impacto. Como se alguém estivesse batendo em algo. E por último, uma voz fraca implorando: "Deus, me ajude. Por favor, me ajude." Mas os funcionários da Apple não fizeram nada. Pensaram que era só drama. Uma briga entre amigas. E enquanto isso, do outro lado da parede, Diana Murray estava lutando pela vida. Brittany atacou Diana com uma fúria incontrolável. Ela usou tudo que encontrou pela frente. Um martelo, uma chave inglesa, facas, cortadores de caixa, uma corda, pinos pesados de metal usados para pendurar mercadoria. Diana lutou. Ela tinha 107 feridas defensivas, nas mãos e nos braços. Ela tentou se defender desesperadamente. Mas Brittany não parou. Ela bateu, esfaqueou, estrangulou. Mais de 20 minutos de violência contínua. No total, Diana recebeu 331 feridas. Seu crânio foi fraturado. Sua medula espinhal foi cortada por um golpe que atravessou o pescoço. E quando Diana finalmente parou de se mover, Brittany começou a segunda parte do plano. A encenação. Brittany sabia que não podia simplesmente ir embora. Ela precisava criar uma história. Uma desculpa. Então ela passou a noite inteira encenando um crime que nunca aconteceu. Primeiro, ela pegou as chaves do carro de Diana e moveu o carro dela para outro estacionamento mais longe da loja. Depois voltou para a loja, abriu o cofre, pegou 3 sacolas com dinheiro, mas não levou nada. Ela jogou roupas pelo chão, derrubou manequins, espalhou mercadorias, tentando fazer parecer que houve um assalto violento. Mas o mais macabro ainda estava por vir. Brittany calçou um par de tênis masculinos tamanho 48 que tinha na loja. E começou a caminhar pelo sangue de Diana, deixando pegadas grandes por toda a loja, criando evidência de um homem alto que nunca existiu. Depois ela pegou facas e tesouras e começou a se cortar, machucando-se de propósito para parecer que também tinha sido atacada. Mas os cortes eram superficiais, cuidadosos. Nada comparado com o que ela tinha feito com Diana. Brittany cortou a própria calça, na região da virilha, tentando simular que tinha sido agredida de forma íntima. Ela pegou abraçadeiras de plástico, amarrou os próprios pulsos e tornozelos. Não muito apertado, só o suficiente para deixar marcas. Então ela deitou no banheiro da loja. Esperou. Esperou a manhã chegar. Esperou alguém encontrá-las. A noite inteira. Com o corpo de Diana no corredor dos fundos. Brittany ficou ali acordada esperando. E na manhã do dia 12 de março, por volta das 8 horas, a gerente Lara Ertley chegou para abrir a loja. Ela notou que a porta estava destrancada. Estranhou.
mas pensou que alguém tinha chegado antes dela. Quando entrou na loja, viu a bagunça, mercadorias no chão, manequins derrubados, e ouviu um gemido vindo dos fundos. Assustada, ela pediu ajuda a um homem que passava na rua, Kevin Hall, e juntos começaram a procurar. Kevin encontrou primeiro o corpo de Diana de bruços, numa poça de sangue, com uma corda ao redor do pescoço. E no banheiro encontraram Brittany amarrada com sangue no rosto, aparentemente semiconsciente. A polícia foi chamada imediatamente, e Brittany foi levada para o hospital, tratada como vítima. E foi lá no hospital que Brittany contou sua história elaborada. A investigação e a descoberta. A detetive Diana McKee foi designada para o caso, e chegou no hospital às 10h25 da manhã. Brittany estava visivelmente abalada, chorando, tremendo, e contou uma história terrível. Ela disse que quando voltaram para a loja, 2 homens vestidos de preto usando máscaras disse que entraram atrás delas. Segundo Brittany, os homens atacaram as duas, bateram nelas, e pior, agrediram elas de forma íntima usando cabides de roupa. Ela deu descrições detalhadas. Disse que os homens eram altos, que um deles era branco e o outro talvez era latino, que eles gritavam insultos raciais. A polícia levou a história a sério. Começaram uma caçada. Checaram lojas vizinhas perguntando se alguém tinha comprado máscaras de esqui recentemente. Mas enquanto isso, os investigadores começaram a analisar a cena do crime, e nada estava batendo. Primeiro as pegadas. Havia apenas 2 pares de pegadas ensanguentadas na loja. Um par era dos sapatos de Brittany e outro par dos tênis masculinos tamanho 48 que foram encontrados dentro da loja. Se 2 homens tivessem atacado onde estavam as pegadas deles saindo da loja, as pegadas simplesmente paravam no meio da loja. Segundo os exames médicos, nem Brittany nem Diana tinham sido agredidas de forma íntima. Não havia evidência nenhuma disso. Terceiro, os ferimentos de Brittany eram superficiais e muito diferentes dos de Diana. Um especialista forense analisou o corte na testa de Brittany e notou que o sangue tinha escorrido direto para baixo. Isso significava que Brittany estava em pé a maior parte da noite, não deitada no chão do banheiro como ela alegava. E as abraçadeiras de plástico pareciam ter sido colocadas por ela mesma. Estavam frouxas demais. O quarto cofre estava aberto, mas todo o dinheiro continuava lá. Que tipo de assaltante deixa o dinheiro para trás? E finalmente a polícia descobriu o motivo. Diana tinha ligado para a gerente reportando o roubo. Brad Garrett, agente do FBI, analisou o caso e disse quase nada do que ela disse batia com a evidência. No dia 16 de março, apenas 4 dias depois do crime, a polícia chamou Brittany para a delegacia, dizendo que precisavam de impressões digitais e amostras de cabelo para eliminá-la como suspeita. Mas na verdade era uma armadilha. Os detetives queriam interrogá-la de novo, porque agora ela era a principal suspeita. Durante horas, os detetives pressionaram Brittany e mostraram as inconsistências, as impossibilidades físicas da história dela. E no dia 18 de março, uma semana depois do crime, Brittany Norwood foi presa, acusada de assassinato em 1º grau. O julgamento e a sentença. O julgamento começou em outubro de 2011 e durou semanas. A promotoria apresentou evidências esmagadoras: as pegadas, os exames médicos, o testemunho dos funcionários da Apple. A gravação dos sons da luta foi particularmente impactante. Ouvir Diana implorando por ajuda, sabendo que ela estava do outro lado de uma parede fina e ninguém apareceu para ajudar. A defesa tentou argumentar que não foi premeditado, que foi uma briga que saiu do controle, que Brittany perdeu a cabeça. Mas a promotoria mostrou o planejamento, a ligação para fazer Diana voltar, as horas gastas encenando o crime, e principalmente a brutalidade. 330 golpes não são acidentes, não são perda de controle, são 20 minutos de violência sustentada.
Em novembro de 2011, Brittany Norwood foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. E em janeiro de 2012 ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Brittany tentou apelar, alegando que foi interrogada inapropriadamente. Mas em 2015, a Corte de Apelações negou, mantendo a condenação. Até hoje Brittany Norwood está presa, cumprindo prisão perpétua em Maryland. O caso do assassinato na Lululemon nos ensina lições importantes, pessoal. Primeiro, sobre consequências. Brittany roubou um par de calças e, em vez de assumir a responsabilidade, cometeu um assassinato brutal. Segundo, sobre evidência. Não importa quão elaborada seja a mentira, a ciência forense vai descobrir a verdade. E terceiro, sobre coragem. Diana Murray fez a coisa certa. Ela reportou o roubo, pena que pagou com a vida por isso. A família de Diana criou uma janela memorial na loja, com a palavra amor em mosaico colorido, para honrar a memória dela. Quando a loja mudou de local em 2017, a família recebeu a janela e a mantém como lembrança de Diana. Se vocês gostaram desse episódio, ouçam no Spotify, deixem uma avaliação de 5 estrelas. Compartilhem com os amigos. Nos sigam nas redes sociais. Sempre postamos novidades. Até o próximo episódio do Suspense à Tona. Cuidem-se. Façam a coisa certa mesmo quando for difícil.